Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira e última parte da trilogia Função Paterna, Autoridade sem Traumas. Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre a dificuldade que os pais estão encontrando na atualidade para educar os seus filhos e também a dificuldade em estabelecer limites e fronteiras na construção de um caráter, de uma disponibilidade social. A função paterna, ela requer, ao longo do processo, várias etapas na formação deste caráter, ou seja, desta possibilidade de estarmos numa sociedade compartilhando o nosso experienciar, o nosso viver em sociedade. Nós vivemos hoje uma inaceitável ausência do pai, principalmente no que se refere à função paterna. E como nós vimos, a função paterna não é algo exclusivo do pai. A função paterna é o estabelecimento de limites, é o restabelecimento e a construção de uma fronteira entre eu e outro, entre o individual e o social. A função paterna está totalmente associada à educação, à formação de caráter. Caráter é igual uma boa estruturação do self que é imposta pela função paterna, pelo estabelecimento de limites saudáveis na vida da criança, do adolescente e também do adulto. Comigo também foi assim. Antes de ser psicólogo, antes de ser escritor, professor, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou avô e passei por todas essas fases e errei muito. E foi exatamente olhando para esses erros, olhando para as dificuldades que eu tive na minha formação e depois, como psicólogo, observando que na clínica e no processo escolar, eu também fui deparando com as dificuldades que os outros pais estavam tendo na educação e na formação de caráter dos seus filhos. Essa dificuldade me instigou a buscar um instrumento, a construir um instrumento, a pensar dentro da psicologia como e o que estava acontecendo na nossa sociedade e que estava impedindo que essas crianças, esses jovens adolescentes, estivessem tendo uma formação de caráter adequada para estar no meio social, para lidar com o meio social, para lidar com as suas perdas, para lidar com os seus sentimentos, para lidar com os seus afetos. E fui buscar, durante anos e anos e anos de estudo e num processo terapêutico contínuo, um instrumento que fosse adequado a essa formação. A história se repete. A história se repete na individualidade do ser, a história se repete no seio familiar e a história se repete no contexto social. Porque a função paterna é o estabelecimento de fronteiras entre o eu e o outro nas relações sociais. Tudo é uma construção ao longo do tempo, ao longo da nossa história. O MIC, Método de Intervenção Corretiva, é o instrumento adequado para se estabelecer essas regras, esses limites na sociedade atual. Por quê? Porque nós precisamos restabelecer a função paterna nas nossas relações. Nós precisamos construir isso, não só através de um trabalho clínico, mas nós precisamos construir isso nas nossas relações. Nós não podemos depender somente de um trabalho de um profissional psicólogo para
a busca do restabelecimento desses limites e dessas fronteiras. Nós precisamos construir isso na formação dos nossos filhos desde o momento da primeira infância, passando por uma adolescência mais saudável para que possamos ter adultos que se relacionam adequadamente com o contexto social onde ele está inserido. O trabalho é dentro das famílias. O trabalho é com a criança, o trabalho é com o adolescente, o trabalho é com um adulto ao longo de toda uma formação. Ser pai não é algo tão fácil assim. Mas também não depende somente da pessoa pai. Depende hoje de todo um campo, de toda uma estrutura familiar. E depende também de uma conexão entre família, escola e meio social. Tudo isso está dentro de um contexto geral de formação de caráter, de formação das nossas estruturas para que possamos lidar com perdas, com limites, com o outro. A função paterna é exercida dentro de um contexto social. É exercida por qualquer pessoa que possa estar num processo de autoridade com o outro. E não de autoritarismo, e não de imposição, mas de pertencimento, de relação, de inter-relação humana. Nós não podemos deixar essa responsabilidade para a escola, porque a escola não tem e não está preparada para isto. A escola é coadjuvante no processo de formação, mas também, através dos professores e através das relações, pode-se estabelecer uma conexão da função paterna, uma conexão saudável que pode contribuir na formação do caráter dos nossos filhos. Nós podemos observar que função paterna é algo que na sociedade ainda não está muito bem definido. Falamos e falamos de função paterna, entretanto, não definimos claramente o que é uma função paterna. Mas como que é na família experienciar isso? Como que é na família a estruturação de uma função paterna na atualidade? Nós vemos aqui representado uma estrutura familiar. Um pai, uma mãe e os filhos. A função paterna não é exclusiva do pai. A função paterna na atualidade, ela está relacionada ao entre. Ela está relacionada àquilo que existe entre este pai e esta mãe. A mãe é corresponsável e digo mais, ela é de suma e extrema importância no estabelecimento de uma função paterna saudável nas relações familiares. Porque se o que há entre um pai e uma mãe não for um processo saudável de confirmação, de estruturação da relação, cria-se ambivalências neste processo. E esta ambivalência criada neste processo se repete na relação com os filhos. E nós temos aí os distúrbios emocionais, os distúrbios afetivos e, inclusive, distúrbios de caráter. A função paterna na estrutura familiar, ela vai nos dar toda e qualquer possibilidade de termos pessoas saudáveis na relação com o mundo. Mas também não é única e exclusivamente da família. E não é única e exclusivamente na família que se estrutura uma função paterna. A função paterna também está no meio social. Uma faixa de pedestre, por exemplo, um semáforo, isto está relacionado
a função paterna, porque é uma imposição de limites. Quando nós falamos que alguém não para numa faixa de pedestre, isso significa que ela já tem, que já traz em si uma não aceitação de regras, uma não aceitação de limites, uma impossibilidade de perceber que neste momento há uma necessidade de entender que há um outro ali, que há uma outra pessoa que tem uma necessidade de atravessar a rua naquele momento, mas ele não consegue lidar com esse limite. Ele não consegue perceber o outro, ele não consegue ir além das próprias fronteiras e ele se perde neste meio social. Não pise na grama, jogue o lixo no lixo, dar lugar ao outro, tudo isso é estabelecimento de função paterna. Tudo isso é resultado de uma função paterna bem elaborada, bem trabalhada na relação com os nossos filhos desde os primeiros anos de vida. Ajudar o próximo. O que tem a ver o ajudar ao próximo, a compaixão, com função paterna? Se você não consegue estabelecer limites saudáveis entre você e o outro, você não consegue perceber a si mesmo, mas também não consegue perceber as necessidades do outro. Sem perceber a necessidade do outro, você invade o espaço do outro. Você não respeita a necessidade do outro. Você se torna egoísta, egotista e narcisista, como se o mundo girasse em torno de si mesmo. A função paterna nos estabelece este limite. Mas onde foi que a função paterna se perdeu? Como que ao longo do tempo esta função foi perdendo o seu poder de autoridade dentro da família e se expandiu essa falta de autoridade pelo meio social? Isso vem ao longo do tempo. Não é coisa de momento, é uma construção. E essa construção, ela tem muito a ver com a forma com que nós escolhemos viver num mundo materialista, num mundo consumista, num mundo onde a individuação deu lugar ao individualismo. Toda essa construção que vem sendo feita através de uma mídia, através das mudanças e transformações no meio familiar, das mudanças e transformações da forma com que a função paterna foi estabelecida no nosso universo, na nossa sociedade. Limites. Onde estão os limites? Responsabilidade. Por que nossos filhos já não assumem mais responsabilidades sobre o próprio existir no mundo? Onde está essa dificuldade? Comprometimento. Estamos comprometidos com a nossa existência? Eu vejo hoje, no processo clínico, principalmente de jovens e adolescentes, a total falta de compromisso e responsabilidade com o próprio existir. Falta suporte para lidar com isso. E isso está na função paterna. Respeito. Respeito para com os nossos pais, respeito para com os nossos professores, respeito para com o social, respeito para com o quintal do vizinho, respeito para consigo mesmo. Tudo isso é função paterna, tudo isso é função de estabelecimento dos limites do nosso self, dos limites da nossa consciência. Tudo isso é responsabilidade de uma função paterna bem estabelecida. Compaixão. Compaixão com o pai, com amor,
Compaixão provém de um olhar de sensibilidade para com o outro, de um olhar de respeito para com o outro. Compaixão não é algo que é estabelecido somente com a função materna. Compaixão é uma função materna bem elaborada, bem estabelecida, cindida, limitada através da função paterna. Essas duas conexões, o que há entre a função materna e a função paterna, é que nos dá a possibilidade de desenvolvermos pessoas, de desenvolvermos seres humanos capazes de amar verdadeiramente, capaz de perceber a si mesmo e perceber o outro numa relação de respeito, numa relação de compaixão. Mas como resgatar neste universo a função paterna que nos dá a possibilidade de fronteiras mais saudáveis nas relações interhumanas? Tudo isso nós podemos trabalhar não só num contexto terapêutico, mas podemos trabalhar no contexto familiar, escolar e num contexto social. Temos pouco tempo, né? Não dá para podermos explanar todos os detalhes, né, da função paterna e da implantação e reestruturação desta fase tão importante nas relações interhumanas, né, em poucos minutos de vídeo. Não dá para dizer tudo, mas dá para dizer o essencial. E foi por isso que eu desenvolvi o MIC, o método de intervenção corretiva, onde podemos estabelecer uma autoridade, uma função paterna saudável, sem a geração de traumas. O MIC é um e-book onde eu trago detalhadamente todo um processo de implantação no seio familiar, escolar, religioso, social da função paterna, de um estabelecimento, de um resgate desta função tão importante do ser humano. Vou fazer, em linhas gerais, né, um olhar sobre essa estrutura do MIC. Observamos que é possível estabelecer uma relação onde implantamos e não impomos, e essa é a diferença, implantamos limites, estabelecemos relações de limite. Mas para isso, nós trazemos aqui uma sigla que nos orienta dentro de um processo de implantação. O MIC é um instrumento muito simples, totalmente aplicável, totalmente implantado dentro das relações, não só familiares, mas em qualquer nível de relação social. Ao fazermos uma correção, ao fazermos uma intervenção, nós podemos simplesmente colocar essa pessoa através de um feedback negativo, onde tiramos dela todas as possibilidades de restauração da relação, ou podemos partir de um feedback positivo. Ou podemos, antes de fazer uma correção, elaborar, dar a essa pessoa, ajudá-la a trazer para si a consciência do momento em que ela está vivendo, a consciência daquilo que ela está experimentando. Então começamos essa intervenção trazendo aquilo que ela tem de mais valor, aquilo que nós observamos nessa pessoa que é mais valiosa, aquilo que a representa como pessoa. Como pessoa. A pessoa precisa compreender a si mesmo, ter consciência de si mesmo, para que
depois possa ter consciência do outro, respeito pelo outro. Então trabalhamos em primeiro aspecto a pessoa. No segundo ponto, estabelecemos uma relação de comportamento. Comportamento. Precisamos distinguir aquilo que a pessoa é como ser vivente daquilo que é um comportamento desta pessoa neste momento. Nem todo comportamento diz quem esta pessoa é. Então é preciso separar isso. E o MIC nos ajuda a fazer esta relação, de estabelecer o que a pessoa é e o momento em que ela está, a situação que ela está. Ajudá-la a distinguir, a ter consciência dessas diferenças. A partir do momento em que levamos essa pessoa a ter consciência do seu próprio comportamento, nós precisamos levá-la a uma reflexão. Por isso, precisamos estabelecer um tempo de latência. O tempo de latência é aquele tempo que nós damos à pessoa para a sua própria reflexão. Não é algo que nós possamos impor ao outro, mas é algo que nós podemos doar ao outro. Após esse tempo de reflexão, após esse tempo de introspecção em relação ao comportamento inadequado, nós podemos então potencializar novamente esta pessoa a restabelecer novas relações com o meio. Então, trazemos novamente esta pessoa para aquilo que ela é. Potencializamos todos os instrumentos que ela já traz dentro de si mesma e damos a ela um respaldo ainda maior. Por quê? Através da compaixão, da nossa corresponsabilidade, podemos auxiliar essa pessoa onde ela tem dificuldades em se restabelecer, colocando-nos à disposição, dando a ela a possibilidade de caminhar junto conosco e restabelecer todas essas relações dentro deste comportamento inadequado. Podemos estabelecer nesta relação todo um processo de construção que eu estabeleço, relaciono e descrevo no e-book. O MIC, dentro deste processo de interação com o outro, com a criança, com o adolescente, com o adulto, dentro das relações familiares e transcendendo esta relação para o meio social, podemos refazer, restaurar, reconstruir a função paterna. Podemos, através deste instrumento que é adequado à nossa sociedade atual, fazer com que a função paterna estabeleça relações de compaixão. Observando toda essa construção, nós descrevemos neste e-book passo a passo da forma com a qual podemos inserir a função paterna e restabelecer os limites, as fronteiras e uma relação interhumana mais saudável. Mas como podemos fazer tudo isso? Todas essas respostas vocês podem encontrar no e-book Função Paterna, Autoridade Sem Traumas. E onde entra a compaixão? Todo esse trabalho que estamos desenvolvendo através desse instrumento que pode mudar a nossa realidade social, nós estamos doando 40% de todo o valor arrecadado à Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá é a nossa parceira. É onde, através desse trabalho, nós podemos contribuir
com o meio social. Nós podemos contribuir através desse trabalho magnífico que a rede vem realizando em Maringá, com o restabelecimento de uma sociedade ainda melhor. Então eu venho aqui pedir a vocês, adquiram o e-book, contribuam com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e nos ajude neste movimento de restauração, de restabelecimento de limites e fronteiras na educação e no caráter dos nossos filhos. Mas quanto custa esse e-book? São mais de 10 anos de trabalho. Então não há preço, há valores. Mas o que é valor? Valor é uma fronteira que a função paterna também ajuda a estabelecer. O preço é de R$ 47,70. É, só isso. R$ 47,70 por um instrumento que pode levar uma sociedade inteira a ser melhor, a ter melhores pessoas, a ter melhores relações. E ainda por cima, contribuir numa ação social, onde a Rede Feminina de Combate ao Câncer vai atingir muito mais pessoas no trabalho que ela já faz, junto não só às pessoas com câncer, mas a toda a família comprometida, com esta doença. Então pedimos a sua ajuda. Ajude-nos a ajudar. Contribua baixando o e-book MIC, Intervenção Corretiva, Autoridade Sem Traumas. E ajude a Rede Feminina de Combate ao Câncer a ter ainda mais possibilidades de intervir na dor humana. Ficamos por aqui, acreditando na sua compaixão, acreditando no nosso trabalho, na nossa contribuição, para que possamos, juntos, ao longo do tempo, através da aplicação desse instrumento, melhorar as relações interhumanas, restabelecer uma função paterna capaz de dar a todos nós a possibilidade de sermos realmente felizes. Conto com a sua ajuda, conto com você, conto com o estabelecimento dessa função paterna saudável no meio social. Até a próxima! Você conhece o trabalho que a Rede Feminina de Combate ao Câncer vem realizando? Vamos conhecer um pouquinho? A história que eu vou contar agora para vocês, a princípio parece meio desconexa. Mas tenho certeza que ao final dela você irá se comover. Esta é Helenir. Ela está acompanhada de sua família, pois sempre estão juntas. Já este é Sidney, um verdadeiro autodidata. Ele e sua esposa mantêm esta barraca de artesanatos. E este é o Benjamin, de apenas 5 anos. Olha ele todo feliz com sua mãe. Eu disse que a história parecia desconexa, mas você não imagina o que estas 3 pessoas têm em comum. Todas elas estão em uma luta incessante contra o câncer. Meu nome é Helenir, eu tenho 41 anos e eu descobri o câncer em 2008. Aí um dia, fazendo o autoexame no banho, eu senti um nódulozinho, mas eu achei que não era nada e não fui. Aí quando já estava assim, que não dava mais para esconder, aí eu fui ao médico e já pediu a biópsia e já deu câncer de mama. Aí fui fazer um exame de sangue,
de rotina e o médico me pediu um teste de gravidez. Aí no momento eu achei assim, coisa de outro mundo. Você fazendo tratamento, não é possível engravidar por causa do remédio que toma, né? Embora vários médicos disseram que eu não poderia seguir com a gravidez, teve médico que disse que eu tinha que abortar, mas eu pensei assim, né? Que se Deus mandou, eu tinha que seguir com a gravidez. A Heloísa nasceu. Aí sempre que aparecia um nódulozinho em mim, alguma coisa assim, um carocinho, eu fazia biópsia, chegava lá, o Dr. Dalton tinha para mim um sorriso, né? Tá tudo bem, não deu nada. Aí dessa última vez que eu fiz o nódulo, fiz o exame, cheguei lá, ele olhou para mim assim, falou para mim assim: eu sempre tenho um sorriso para você quando você faz uma biópsia. E hoje eu não tenho um sorriso para você. E eu tive muita força e muita fé e venci. Meu nome é Sidney Augusto, tenho 58 anos, sou portador já de uma sequela de um câncer, é o câncer de orofaringe. Quando eu descobri a doença, eu não desisti. Eu lutei, fui guerreiro, pois tem que ser. Porque você tem que pôr na mão de Deus e ir para frente. Porque nada no mundo, essa batalha que você enfrenta, você tem que erguer a cabeça e falar, em vez de vencer, em nome de Deus. Meu nome é Iracineide, eu tenho 43 anos, sou mãe do Benjamin. E há um ano e 2 meses, nós começamos um tratamento. Descobrimos que era um câncer, fez uma tomografia, uma massa no fígado. Aí nós fomos encaminhados para Curitiba. Aí chegando lá, faz uma bateria de exames, né? Nós chegamos numa quinta-feira, quinta, sexta, sábado, nós recebemos o diagnóstico. Um neuroblastoma, é um câncer, né? Um tumorzinho na glândula suprarrenal. Já estava com 10 centímetros e ele tinha crescido até o fígado. Não tem plano B, né? É isso aqui, é tratar e vai dar tudo certo. E estamos em tratamento ainda, né? Não acabou, mas ele tá bem, né? A Rede Feminina é uma grande família, onde está lá para apoiar todas as pessoas que precisam de apoio, de ajuda. A Rede Feminina não é anjo aqui na Terra, é o céu de anjo na Terra. Até a gente precisar, né, sentir na pele, digamos assim, hoje eu tenho outra visão. Eu agradeço muito essa Rede Feminina até hoje. Mais uma vez, a história destas 3 pessoas irá se cruzar, mas dessa vez com a nossa. Prevenir, apoiar, respeitar. Essa é a tríade que sustenta o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá, Paraná. Com mais de 30 anos de história, o foco da instituição é no atendimento de pessoas de todas as idades em situação de vulnerabilidade social e acometidas pelo câncer, residentes em mais de 30 municípios da região. Suas ações se estendem entre doações de medicamentos não fornecidos pelo SUS, apoio psicológico, atendimento pedagógico, assistência farmacêutica e atendimento socioassistencial. Ao procurar a instituição, paciente e família encontram um atendimento humanizado com direito à alimentação, transporte para tratamento, doação de vestuários, ajuda de custo, entre outras necessidades, durante a fase de tratamento e recuperação. Eles contam ainda com uma casa de apoio para hospedagem em 16 quartos, totalizando 32 leitos. Hoje, a equipe da rede conta com mais de 140 voluntários ativos, sob o comando de um grupo de mais de 20 profissionais remunerados, alocados nas áreas de administração, finanças,
captação de recursos, assistência social, farmácia, zeladoria, terapia e voluntariado. 90% dos recursos necessários para a manutenção de seus serviços e benefícios provém de captação própria, com um calendário anual de eventos executados de forma exemplar. Chás beneficentes, bazares de vendas em ações organizadas com parceria do setor privado, além da venda de artesanatos de fabricação própria. Não podemos deixar de mencionar a generosidade da comunidade, que sempre respondem aos apelos da instituição com doações espontâneas. Dignidade, honestidade, respeito, integridade, transparência, solidariedade. Estes são os valores que norteiam a trajetória da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá. Esta não é uma história desconexa. É a história de quem, com muito respeito, acolhe e apoia aqueles que dela necessitam. Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nossa missão é prover qualidade de vida enquanto houver vida.